Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marquinho, amém? Glória a Deus. Benção. Glória a Deus, irmãos. Que bom estar aqui com vocês. Essa igreja linda, nesse congresso maravilhoso, a JNI, Distrito Paulistano. É isso, né? Glória a Deus. Já preguei em algumas nazarenos aí do Brasil. Que bom estar aqui com vocês nessa noite, podendo ministrar. Quantos aqui conhecem Belo Horizonte? Bastante gente. Quantos aqui gostam de pão de queijo? Quantos aqui gostam de frango com quiabo? Tutu de feijão? Feijão tropeiro? Deu fome, né, irmãos? Glória a Deus. Mas passando por aquela terra, vai lá dar um abraço na gente. Sou um dos pastores ali da Lagoinha de Belo Horizonte. Sirvo atualmente com a minha esposa na Lagoinha Savassi, que é uma das igrejas ali em Belo Horizonte, na região. A região chama Savassi, a região mais boêmia de Belo Horizonte. E também estou ali na matriz junto com o pastor Márcio. E que bom estar aqui com você hoje, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Quero ler a partir do verso de número 16. Atos capítulo 17, a partir do verso de número 16. A Bíblia diz assim, acompanhe o texto comigo, por favor. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra,
tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque temos uma religião. Nós não estamos aqui porque somos viciados em eventos. Nós não estamos aqui porque estamos obrigados. Nós estamos aqui, Espírito Santo, porque amamos a Tua presença e, consequentemente, a Tua palavra. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Que nessa sessão salte aos nossos olhos a revelação do Senhor. E que no nome de Jesus, Pai, o Teu nome seja exaltado. Nós oramos e desde já devolvemos somente a Ti, Jesus, toda honra, toda glória dessa mensagem, desse dia e de toda a nossa vida. Nós oramos em Teu nome. Amém e amém. Bom, eu preciso muito da sua atenção. Eu quero trazer aqui um contexto para que no final dessa mensagem consigamos trazer algumas aplicações, para que de fato um legado seja despertado em nós, seja para deixar, seja para inspirar. Mas nós acabamos de ler um texto de Atos capítulo 17, mas me permita trazer para você um pouco da jornada missionária de Paulo, para que você entenda para que nós fomos chamados. Atos capítulo 15, a Bíblia vai dizer que Paulo participa de um concílio, chamado Concílio de Jerusalém. Quando Paulo sai desse concílio, o texto bíblico vai dizer que, direcionado pelo Espírito Santo, ele chega a uma cidade chamada Filipos. Ele estava com seu amigo Silas, logo pela manhã buscando um lugar para orar. Ele encontra algumas mulheres na beira do rio. Era de costume da época as mulheres lavarem as roupas na beira do rio, e o texto bíblico vai dizer que Paulo prega o evangelho para aquelas mulheres, e uma em especial chamada Lídia, ela é impactada pelo poder do evangelho, a ponto de oferecer hospedagem para Paulo e Silas. O texto bíblico vai dizer que no decorrer daqueles dias, Paulo, incomodado com o espírito de adivinhação de uma escrava, ele impõe as mãos, aquela mulher é liberta
e por causa disso ela é presa. Paulo e Silas é presos, e agora eles estão no cárcere. Vem como um terremoto, o cárcere se abre, o carcereiro puxa a espada. Final da história, o carcereiro se converte, toda a família do carcereiro se converte. E quando Paulo sai de Filipos, vai para uma cidade chamada Tessalônica. Diferente de Filipos, Paulo fica 3 semanas pregando 3 sábados consecutivos na sinagoga, mas precisava sair dali fugido, porque senão ele seria morto. E não porque ele tinha medo da morte, mas porque ele sabia que Deus ainda tinha uma missão a cumprir. Quando ele sai de Tessalônica, o texto bíblico vai dizer que ele passa em Bereia, e quando ele sai de Bereia, ele chega em Atenas, uma cidade idólatra. Eu vou voltar aqui nessa cidade para que nós consigamos aqui aprender sobre ela nessa noite. Mas quando Paulo sai de Atos capítulo 17, ele chega em Corinto, ele é recebido por um casal. Esse casal, que se chamava Priscila e Áquila, ele prega o evangelho naquela cidade, nos portos, nas universidades. Uma igreja nasce. Paulo fica 18 meses naquela cidade, e uma igreja é plantada naquele lugar. Quando Paulo sai de Corinto, ele chega em Éfeso. Ele encontra alguns irmãos que não tinham sido batizados no Espírito Santo. Ele impõe as mãos, e aqueles irmãos são batizados no Espírito Santo. E o texto vai dizer que ocorre como um avivamento naquela cidade, a ponto deles queimarem os livros de ocultismo em praça pública. Para que você entenda o chamado, o legado que um cristão deve deixar. Mas eu quero me ater com você em Atos capítulo 17. O texto bíblico vai dizer que Paulo chega em Atenas. Quem era Atenas? Atenas era a capital intelectual do mundo. Era a terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Atenas tinha uma rica tradição filosófica. Era uma cidade gloriosa, com lindos monumentos. Mas da mesma forma que essa cidade era linda e gloriosa, ela era cega e idólatra. É nessa cidade que um homem comum, como eu e você, apenas cheio do Espírito Santo, chega. A diferença é que Paulo não chega nessa cidade como turista. Paulo chega nessa cidade diante de uma missão. Paulo não chega em Atenas, por mais que Atenas era uma bela cidade com lindos monumentos. Paulo não chega em Atenas e vai nos pontos turísticos tirar uma selfie. Não. Paulo estava diante de uma missão, e talvez essa seja a primeira aplicação para mim e para você. Muitos de nós temos vivido como turista na cidade dos deuses, e nós esquecemos da missão que Deus tem para cada um de nós, do legado que Ele quer que eu e você deixemos, uma vez que fomos lavados e remidos, escolhidos pelo Senhor para essa geração. Paulo não chega em Atenas como turista. Paulo chega diante de uma missão. É por isso que o texto no verso de número 17, 16, quando ele chega em Atenas, o texto vai dizer que ele fica indignado em ver aquela cidade cheia de ídolos. Quando ele chega em Atenas, o texto vai dizer que ele vai pregar na sinagoga. E quando ele prega na sinagoga, a Bíblia vai dizer que toda a cidade queria saber sobre aquele ensino que ele estava ensinando. Olha o que diz o verso de número 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. A mensagem de Paulo virou um alvoroço naquela cidade,
e todos queriam falar ou saber sobre a verdade que Paulo estava pregando na sinagoga. E é por isso que Paulo, não satisfeito, entenda, um homem comum, um jovem, ele chega numa cidade idólatra, ele prega na sinagoga. Não satisfeito, agora ele prega nas praças. As praças de antigamente tinham um nome de ágoras. Era um lugar de novos conhecimentos. Era hobby daquele cidadão ou daquelas pessoas que ali habitavam, que queriam adquirir novos conhecimentos. Eles iam para as praças para ouvir os filósofos. E Paulo logo pensa: se é conhecimento que eles querem, eu tenho conhecimento a respeito de Deus. Eu estudei aos pés de Gamaliel, eu conheço a verdade, eu conhecia Jesus no caminho de Damasco. Se é conhecimento, e Paulo vai para as ágoras pregar o evangelho. E quando ele chega nas praças, o texto vai dizer, e é por isso que eu preciso citar, que ele encontra dois tipos de filosofias que eram propagadas, ou dois tipos de ideologias que eram propagadas nas praças. A primeira delas é a dos epicureus. Quem eram os epicureus? Os epicureus, eles entendiam que não existia eternidade, que precisavam viver os prazeres da vida até a sepultura. O lema dos epicureus era: bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, não existe esse negócio de eternidade. Vamos quebrar tudo enquanto a gente está vivo, porque não existe esse negócio de salvação. E Paulo estava ali para combater essa filosofia pagã. Mas não existia apenas os epicureus, mas também os estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram panteístas, ou seja, eles acreditavam que tudo era Deus. Atenas tinha mais de 30 mil deuses. Os animais, muitos deles eram um deus pagão. E Paulo estava pregando o evangelho àquela cidade idólatra, combatendo essas ideologias, porque ele acreditava que a transformação daquela cidade viria pela propagação do evangelho. Paulo queria deixar um legado naquela cidade, porque quando ele saísse de Atenas e fosse para Corinto, algo teria sido deixado, uma mensagem, uma contracultura. Paulo queria pregar o evangelho, por isso que quando ele chega naquela cidade, ele prega na sinagoga. Não satisfeito, ele prega na praça. Se na sinagoga ele já foi chamado de tagarela, e todos queriam saber mais sobre a mensagem, quando ele prega na praça, agora ele é convidado a pregar dentro de um areópago. Um areópago era como um tribunal da época. Paulo então, a caminho do areópago, o texto vai dizer que Paulo, muito observador, ele observa um monumento, uma imagem de escultura, que tinha uma plaquinha ou uma inscrição dizendo: ao Deus desconhecido. Quando Paulo observa aquilo, ele chega no areópago, ele se levanta no verso de número 22, você pode acompanhar. Ele vai dizer: então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O que Paulo está dizendo? Eles eram tão idólatras que aquele monumento que Paulo havia observado, que tinha uma inscrição dizendo ao Deus desconhecido, é como um Deus de reserva, que se em algum momento eles levantassem um outro Deus pagão, eles já tinham
um monumento de adoração, eles já tinham uma imagem de adoração. E Paulo, quando chega no Areópago, ele está dizendo: sabe, aquele monumento ou aquele Deus pagão que vocês dizem não conhecer, é esse Deus que eu vim apresentar para vocês dentro desse Areópago. E Paulo então começa a pregar o seu sermão, a exaltar a pessoa de Jesus. O texto vai dizer que ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. E Paulo, por meio do seu sermão, ele continua exaltando a pessoa de Cristo. Entenda, um homem comum, cheio do Espírito Santo, ele chega numa cidade, ele percebe a idolatria, ele fica indignado, ele sabe que o Evangelho é a resposta. Ele prega na sinagoga, não satisfeito, ele prega na praça, não satisfeito, agora ele prega dentro de um areópago. E quando ele está falando naquele tribunal, o texto vai dizer que ele prega, ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre o Cristo. E quando Paulo termina o seu sermão dentro do areópago, 3 tipos de pessoas se despertam a partir do seu sermão. E é sobre esses 3 tipos de pessoas que eu vim falar nessa noite. Quando Paulo termina o seu sermão, deixando um legado, pregando o Evangelho, estabelecendo uma igreja, edificando aquelas pessoas, transformando-as por meio da pregação do Evangelho, 3 tipos de pessoas se despertam. Acompanhe o texto comigo, verso 32. A Bíblia vai dizer assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. O primeiro tipo de público que está dentro das nossas igrejas e fora delas são os que zombam. Os zombadores são comparados àqueles que dizem que a gente é crente demais, que a gente é bitolado demais. Os zombadores são aqueles que dizem que a gente abraça demais a visão da igreja local. Esses são os zombadores. Os zombadores são aqueles fiscais de igreja, são aqueles que apontam o dedo, são aqueles que criticam a visão da igreja local. O texto vai dizer que quando Paulo termina o seu sermão, alguns deles zombaram. Irmãos, há 6 anos, há quase 7 anos atrás, eu estava num culto fé, o pastor André Valadão estava pregando, ia pregar, não tinha começado, ia começar. Eu estava sentado no primeiro banco, na Lagoinha tem uma portinha assim do lado do altar. Ele saiu na portinha, ele me chamou e falou: Flavinho, vem aqui. Eu subi a escada e fui. Ele falou: olha, estava conversando com meu pai, e nós queríamos que você assumisse ou plantasse uma igreja na região da Savassi. Nós alugamos uma antiga boate e nós queríamos ali um trabalho. Você pode ir com a Isa, que na época era minha noiva, eu casaria meses depois. E eu falei: olha, André, eu preciso orar, mas meu coração arde por gente. Eu vou conversar com a Isa. Ele disse: olha, vai amanhã lá, pega a Isa na hora do almoço. A Isa já trabalhava na igreja também, líder do ministério de louvor. E na hora do almoço eu peguei ela onde ela trabalhava e fomos até esse local. E quando nós chegamos na porta daquela antiga boate, a minha esposa começou a gritar dizendo assim: amor, é aqui, amor, é aqui. Eu não entendia. E eu falei: o que é aqui, o quê? E ela disse: há 5 anos atrás eu estava numa viagem missionária em Amsterdã,
E eu estava numa praça e Deus me deu uma visão de uma igreja que não tinha cara de igreja e tinha uns vidros na porta. Era aqui, amor, é aqui. Naquela mesma hora eu peguei o telefone, eu liguei para o pastor Márcio e falei: pastor, nós aceitamos o desafio. E começamos a pregar o evangelho na porta das universidades, das boates, nas universidades que tinham ali também. Começamos a pregar o evangelho. E num prazo de 3 meses, aquela igreja tinha umas 300 pessoas. E Deus começou a fazer, e a gente começou a fazer batismo. E eu me lembro como se fosse hoje, meu telefone tocou, era um repórter do SBT, Minas. E ele disse: olá, tudo bem? Quem está falando é o pastor de uma boate. Eu falei: não, eu sou pastor de uma igreja que acontece numa antiga boate. E ele falou: nós ficamos sabendo e queríamos fazer uma matéria na sua igreja. E na época eu falei: você pode me ligar em 10 minutos? Ele: claro. Eu peguei o telefone e liguei para a irmã da minha esposa, que trabalhava no SBT na época. Eu falei: Ana, o repórter tal me ligou querendo fazer uma matéria, não sei se é prudente, eles costumam cortar tudo, aí talvez não vai ser positiva essa matéria. Ela falou: olha, esse repórter é muito sério, eu não vejo problema, mas fica a seu critério. Ele retornou e eu disse: pode fazer a matéria. Ele foi num domingo, eles filmaram o culto inteiro da igreja, os voluntários servindo, recepcionando as pessoas, aquele monte de jovens chegando. Filmaram o culto inteiro, o louvor, a presença de Deus, a palavra, o apelo, um monte de gente vindo na frente, entregando a vida a Jesus. E essa matéria iria ao ar no SBT Minas na segunda-feira, meio-dia, no jornal do SBT que acontecia. Quando foi dando 11h20 da manhã, o meu telefone toca e diz: pastor, o senhor está vendo a chamada da matéria que vai passar no jornal? Eu falei: não, eu não estou ainda com a televisão ligada, mas eu vou fazer isso agora. Liguei a televisão, passou alguns minutos, veio a chamada daquela matéria que passaria no jornal, na propaganda do esporte, dizendo assim: pastor evangélico, faz de tudo para atrair fiéis. E aparecia o meu rosto lá pregando. Falei: meu Deus, se a chamada é essa, imagina a matéria. E passou a matéria, particularmente achei positiva. Ela tomou uma repercussão e ela foi para o SBT Brasil, meia-noite. E passou no SBT Brasil, passou 2 dias, na verdade 1 dia. No segundo dia, após a matéria, meu telefone toca, era um jornalista da Folha de São Paulo. Falou: nós vimos uma matéria e queríamos fazer uma matéria. E eles fizeram uma matéria, uma revista da Folha de São Paulo pegou a matéria e publicou na revista dizendo assim: pastor abre puteiro evangélico. E uma matéria. O que eu quero dizer com isso? Que sempre vai existir os zombadores. Jesus está deixando claro que para estabelecer um legado sempre vai existir os zombadores. Sabe o que mudou na minha vida aquela matéria? Nada. Quanto mais eles falavam, mais pessoas estavam sendo batizadas. Em 1 ano de igreja éramos mais de 600 jovens. E Deus fazendo e as pessoas entregando a vida a Jesus. Sempre vai existir os zombadores. O texto bíblico vai dizer que quando Paulo, estabelecendo um legado, ele termina o seu sermão, alguns deles zombaram. Mas ao meu ver, o problema da igreja de hoje não é os zombadores, é o segundo tipo de público. O texto vai dizer, continua comigo: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Sempre vai existir os zombadores, mas o segundo tipo de público são os que adiam. O primeiro é os que zombam, o segundo
é os que adiam. Quando Paulo termina o sermão, alguns disseram para ele: Paulo, sabe sobre o que você falou? A gente vai precisar ouvir de novo. Você não nos convenceu, quem sabe amanhã. Hoje não. Amanhã, outro dia. Os zombadores, irmãos, são comparados àqueles que criticam, mas os que adiam são comparados àqueles que dizem: amanhã, amanhã, pastor, eu vou parar de transar com a minha namorada. Amanhã, hoje não. Amanhã, pastor, eu vou parar de me envolver com pornografia. Amanhã, hoje não. Amanhã, pastor, amanhã você pode contar comigo aqui servindo. Amanhã, hoje não. Amanhã, amanhã você é um dizimista fiel. Amanhã, hoje não. Amanhã, amanhã eu vou ler toda a Bíblia. Amanhã, hoje não. Amanhã eu vou me comprometer com o Senhor. Amanhã, hoje não. Amanhã eu vou abrir a minha casa para que o nome de Jesus seja glorificado. Amanhã, hoje não. Amanhã eu vou deixar um legado. Amanhã, hoje não. Quando Paulo termina o sermão, alguns deles disseram: amanhã, hoje não. O problema de uma igreja que não deixa legado é uma igreja que deixa para amanhã o que Deus está mandando fazer hoje. Amanhã eu vou honrar mais os meus pais. Amanhã, hoje não. Amanhã eu vou me envolver mais. Amanhã, hoje não. Amanhã eu vou pregar o evangelho na universidade. Amanhã, hoje não. Amanhã eu vou me santificar. Amanhã, hoje não. E é por isso que aumenta o número de evangélicos no Brasil, mas nada muda na nossa realidade de sociedade. Porque amanhã, hoje não. Amanhã eu vou ser intenso. Amanhã, hoje não. Hoje eu vou preocupar comigo. Hoje eu quero ficar rico. Hoje eu quero construir as minhas coisas. Não, hoje eu vou pensar em mim. Amanhã, hoje não. Hoje é sobre o que eu quero, não sobre o que Deus quer. Amanhã, hoje não. E a gente se esconde atrás da faculdade, a gente se esconde atrás do relacionamento, a gente se esconde atrás do filho. Amanhã, hoje não. Imagina se Paulo, quando chega em Atenas, falar: amanhã, hoje não. Imagina se Jesus, ao chegar na cruz, ele diz: amanhã, hoje não. O problema da igreja não são os que zombam, são os que adiam. Amanhã, pastor, hoje não. Mas o texto bíblico vai dizer que um terceiro tipo de público despertou a partir do sermão de Paulo. O texto vai dizer: com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Sempre vai existir os que zombam, sempre vai existir os que adiam, mas sempre vai existir os que creem, porque a palavra não volta vazia. Quando Paulo, ele terminou o sermão, alguns viraram para Paulo e disseram: Paulo, enquanto você falava, Paulo, o Espírito Santo me tocou, ele me convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Paulo, você não está mais sozinho em Atenas. Paulo, eu estou com você. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos para as universidades, nós vamos falar do amor do Senhor. Paulo, eu creio nessa palavra que você disse, Paulo. Não é amanhã, é hoje, Paulo. É hoje que eu quero ser usado por Deus. É hoje. Os que creem, aqueles que dizem: pastor, não é amanhã, é hoje que eu vou servir. É hoje que eu quero ser parte. É hoje que eu quero pregar o evangelho. É hoje que nós vamos multiplicar os membros dessa igreja local. É hoje.
são aqueles que creem no poder do Evangelho. Alguns zombaram, alguns adiaram, mas alguns viraram para Paulo e falaram: Paulo, eu creio. Paulo, eu creio. A pergunta que o Senhor faz para mim, para você, nessa noite é: quem somos? Os que zombam, os que têm adiado ou os que creem? Os que creem não são aqueles que vão participar dessa conferência e a partir de segunda-feira passou, mas aqueles que vão colocar em prática, aqueles que vão deixar um legado, aqueles que vão fazer a diferença, aqueles que serão tocados pelo Senhor, que experimentarão da glória de Deus. Quem nós somos? É a pergunta que o Senhor faz para mim e para você. Quem nós somos? Quando Paulo termina o sermão, triste, pregava, chegou indignado, pregou na sinagoga, não satisfeito, prega na praça, é convidado a pregar dentro de um areópago, ele prega. Alguns zombam, outros adiam, mas alguns creem e dizem: eu creio no poder, eu creio que a resposta de São Paulo não é do governo, não é da presidência, é por meio do Evangelho. É o Evangelho que pode, é o Evangelho, e agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. O Evangelho, o próprio Evangelho habita dentro de mim. Eu quero ser tocado pelo Senhor, eu quero deixar um legado nessa geração. Não é amanhã, é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Alguns anos atrás veio um líder que eu cuidava chorando no gabinete e disse: pastor, eu preciso abrir o meu coração. Há umas 2 semanas, pastor, me aconteceu algo. Eu estava em casa e havia chegado uma encomenda para mim na casa da minha irmã. Ela mora umas 4 quadras da minha casa e eram umas 9 horas da noite. Eu me desloquei até a casa da minha irmã. Eu passei o primeiro quarteirão, ok. No segundo quarteirão, no meio dele, tinha um lote vago, cercado com uma cerca de arame farpado, e tinha um jovem no passeio, como se estivesse esperando alguém. E eu estava a caminho da casa da minha irmã, aquele jovem estava ali, e quando eu olhei para ele, o Espírito Santo disse para mim: fala do meu amor para ele. Pastor, eu sou um líder, mas eu não quis falar do amor de Jesus. Quando eu passei por aquele jovem, o Senhor me chamou a atenção e disse: fala do meu amor para ele. Pastor, talvez por um pouco de medo, de receio, de vergonha, eu não falei do amor. E quando eu passei daquele jovem, mais uma vez o Espírito Santo me incomodou, dizendo: fale do meu amor para aquele jovem. Eu resisti, pastor, e fui até a casa da minha irmã. Eu andei mais 2 quadras, cheguei lá, fiquei um pouco mais do que 15 minutos. Eu peguei uma encomenda e retornei para minha casa. Quando eu volto para minha casa, aquele jovem tinha acabado de ser assassinado, estava pendurado naquela cerca de arame enfarpado. Pastor, por que eu não falei do amor de Jesus? Por que eu deixei para amanhã o que eu poderia ter feito hoje? Por que eu não fui o melhor filho hoje? Por que eu não honrei os meus pais hoje? Por que eu não me doei mais na igreja local? Por que eu não amei mais o Senhor? Por que eu não coloquei o meu dom mais à disposição para a edificação da igreja do Senhor? Amanhã, hoje não. Amanhã.
aqueles que querem deixar um legado. A pergunta é: qual a sua resposta? Os que zombam, os que adiam, ou os que creem? Nós precisamos nos despertar um senso de urgência. Não há tempo. Eu me lembro que eu me converti aos 17 anos de idade. Eu estou com 35 anos. Me converti aos 17, no final do 3º ano do ensino médio. Eu estava entrando para a universidade. E graças a Deus eu conheci o Senhor. 2 meses depois eu fui para a faculdade. Eu me lembro que eu me batizei, eu me converti. 3 meses depois eu me batizei. E 3 meses depois eu abri minha casa para convidar os meus amigos para ouvir do amor de Jesus, todos não cristãos. Era no dia 4 de setembro. Antes daquele ano virar, aquele pequeno grupo tinha se multiplicado 6 vezes. Eu queria falar do amor de Jesus. No primeiro dia de aula na faculdade, eles perguntaram: por que você está fazendo esse curso? Eu não conhecia ninguém ali, era a hora, porque eu sabia que se eu não mostrasse quem eu era, depois eu teria dificuldade. Eu falei: olha, meu nome é isso, eu estou fazendo esse curso por causa disso, e eu sou cristão. Eu queria pregar o Evangelho. Naquele outro ano, aquele pequeno grupo multiplicou 18 vezes. Não é sobre o número, é sobre as vidas conhecendo o Senhor. Eu não queria ser pastor. Com 21 anos de idade, eu estava no 7º período da faculdade. Eu cuidava de uns 300 jovens. Eu estava de madrugada em casa, 3 horas da manhã. Eu começo a sentir uma dor no estômago, muito forte, como uma cólica. Eu não sou desses que acordam de madrugada para orar. Para mim, madrugada é para dormir. Mas aquele dia em especial, eu não conseguia dormir, uma dor, e eu fui para a sala da minha casa. Eu me lembro que eu sentei no chão com muita dor. Eu deitei, abraçado às pernas, e eu falei: Senhor, que dor é essa? E Ele disse: filho, isso são como dores de parto, porque a partir de hoje eu te chamo para gerar filhos. Eu falei: o que está querendo? O que o senhor está querendo dizer? Ele falou: filho, eu te escolho ao ministério pastoral. Eu falei: Senhor, eu nunca pedi para fazer nada na igreja, eu sempre só servi. Eu não vou virar para o pastor e falar: eu quero ser pastor, ou Deus me chamou. Ele disse para mim: deixa que com seu pastor eu falo. Mas o que o senhor quer que eu faça a partir dessa noite? Ele falou: não vai trabalhar amanhã e bate no gabinete do seu pastor na primeira hora do dia. Pensa, um menino discreto, era eu, irmãos. Eu nunca tinha conversado com um pastor assim, olha, sozinho. Eu tinha uma liderança direta. Quando o pastor chega, eu estava na igreja, ele disse: o que você está fazendo aqui, filho? Eu falei: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele falou: entra. Eu sentei na mesa dele e ficou em silêncio. E eu falei: pastor, na verdade eu nem sei o que eu falo. E ele disse: não precisa falar nada, filho, Deus já me falou. E ali eu larguei tudo para ser pastor de jovens. Cada um tem a sua experiência, cada um, irmãos. Mas a mesma intensidade que eu tinha ali aos 17 anos, quando eu me converti, é a mesma intensidade que eu tenho hoje. Porque eu não quero ser o que adia. Tem gente que fala: como que você dá conta? 3 filhos pequenos, cuida de uma igreja, cuida de não sei quantas igrejas. Irmãos, o tempo é hoje, não é para amanhã. Com organização, com disciplina, com equilíbrio, nós não perdemos, nós não podemos perder o time.
o senso de urgência. Dias atrás, meu telefone toca, era um rapaz, eu não conhecia. E ele falou assim: eu estou aqui no prédio da minha casa, na cobertura, estou em cima do murinho e eu vou me suicidar agora. Eu falei: você não vai fazer isso? Eu não sabia nem o nome. Eu falei: desce daí, para a gente conversar. Eu falei: onde você mora? Ele me disse aonde ele morava. Eu falei: 1 minuto. Eu peguei o telefone da pessoa que estava do meu lado, eu liguei para um amigo que morava no bairro. Eu falei: corre para esse endereço que eu estou indo para aí. Ele foi, 15, 20 minutos depois, tinha acabado de saber que a sua esposa, na verdade não era esposa, era uma mulher que ele já morava há alguns anos. E ele pagava a faculdade dela. E quando ela formou, ela mandou um vídeo para ele dentro de um motel com outro cara, e dizendo: ô seu bosta, eu só queria a faculdade de você. E naquele exato momento ele subiu no muro e ele queria se suicidar. E ali ficamos com ele várias horas. Ele entregou a vida a Jesus. Nós batizamos ele. Ele se tornou um líder na igreja local. Ele casou de novo. Casou, na verdade. Constituiu uma família. 1 minuto. Uma ligação que não poderia não ser atendida. Era uma vida tragada pelo diabo. A grande pergunta, irmãos, é que se nós queremos deixar um legado, nós não podemos ser tudo. A missão de engrandecer o nome de Jesus e estabelecer o seu reino. Mas a pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa noite é: quem nós somos? Os que zombam, os que adiam, ou os que creem? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu queria chamar o ministério de louvor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Legado tem a ver com resiliência. Como adianta você servir a Deus por 5 anos, por 10 anos? O convite bíblico é uma vida inteira, estabelecendo um legado. Por onde você passa, Deus está chamando algumas pessoas aqui nessa noite. Deus está ressuscitando alguns ministérios aqui nessa noite. Talvez você já foi tão usado por Deus. Talvez em um determinado momento você está suscetível a pensar somente em você. Você ouve dos seus pais, você ouve da sociedade, e acaba que você tem adiado o que Deus manda você fazer hoje. E Deus manda eu vir aqui te dizer: não é amanhã, é hoje. É hoje que você vai ter as experiências mais poderosas em Deus. É hoje que você vai ser usado por Deus. Você vai estar em lugares que você nem imagina, e Deus vai te usar em oração. Deus vai usar você dentro da sua casa, nas festas de aniversário, nos lugares mais improváveis. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Enquanto os nossos irmãos adoram,
Eu quero que você possa ouvir o Espírito Santo. E logo depois eu quero orar por você, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, feche os seus olhos.